Boa noite. Olá para todo mundo. Tô procurando meu fone aqui. Hoje nós vamos conversar de um assunto polêmico. Pera aí. Vou pegar o confio aqui mesmo, vai ser melhor. Boa noite, Matheus. Boa noite todo mundo. Atrasei aqui 2 minutos. E Fernando, boa noite. Tava lendo mais um pouco aqui sobre o tema de hoje. Boa noite. Sobre essa história do pós-Covid. Fala, Leandro, boa noite. E Newton, recuperado? Só da Medicalis aí, entrando. Hoje o assunto, gente, eu espero poder ajudá-los. Peraí. Algo que eu não pensava em vir falar em live, que é a questão do Covid, mas diante do que eu tenho vivido aí nos últimos dias, Pai, bênção, do que eu tenho vivido aí nos últimos dias, eu achei importante trazer para vocês um pouco da minha experiência, assim, do que eu tenho visto, tá? Deixa eu achar aqui o que eu quero falar para vocês. Ei, Nilmara, tudo bem? Deixando o pessoal entrar aí, pra gente poder conversar. Manuzinha tá ali, tomando um banho com a mamãe, porque acabou de fazer uma bagunça. E então, gente, é o seguinte, mais de um ano aí de pandemia, e deixa eu lembrá-los, né, a minha história com a questão do Covid. Ano passado, quando surgiu, né, quando foi falar dessa questão de pandemia, eu cheguei até a fazer uma formulação pensando em melhorar a imunidade. Coloquei no meu Instagram ali para quem quisesse baixar gratuitamente. Só que isso gerou um problema, uma polêmica, que seria como se eu estivesse ali prometendo que a pessoa não teria Covid. No começo tudo foi muito polêmico, né? E Lúcia, no começo tudo foi muito complicado falar em SARS-CoV-2, como a gente diz, né, em Covid, Fabiana. E eu acabei tirando essa fórmula de lá. E muita coisa que eu falei lá na época eu mantenho minha opinião, algumas coisas eu mudei de opinião, como eu já falei, não tenho problema. Uma das coisas que eu mudei de opinião é que eu não imaginava de forma alguma que no Brasil nós teríamos a pandemia chegando no nível que chegou. Algo que eu não mudei de opinião, como eu já trouxe algumas vezes, que eu acho um absurdo, proibir, digamos assim, a atividade física. E Thaís, que eles tentam, né, fechando a academia, na verdade eles não querem proibir a atividade física, isso é óbvio. Querem evitar aglomeração, mas enfim, que eu não sou a favor. E deixa eu ver, deixa o pessoal entrar aí, que tem mais gente para poder entrar. Estou abrindo aqui, eu estou montando um curso de injetáveis. Ei, Paula, até se tiver algum colega médico ou se tiver alguém que possa encaminhar, por favor, aí, curso presencial e agora o que a gente chama de EAD, né, ensino à distância, que vai ser gravado no dia ao vivo. E eu estou terminando de montar uma aula e a aula do curso, e algo que eu não pensava em colocar no curso, que era a questão do Covid, montei todo o cronograma do curso sem pensar no Covid, mas o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto aí, eu achei necessário, vai ficar... Pois é, Luísa. Aqui, eu não sei de que cidade você é, mas aqui em Juiz de Fora, teve uma paciente outro dia que falou que até uma... Não é pista, não, como é que fala? Uma trilha que ela costumava ir, eles tinham fechado. Então, assim, gente, como eu tenho estudado bastante a questão do Covid, acho que todos os dias eu leio algum artigo, leio alguma coisa sobre o tema, eu acabei incluindo isso, Lucimar, eu acabei incluindo isso no curso que eu estou fazendo e reforça muito tudo que eu já falava ano passado. Deixa eu contar mais um pouco da minha historinha com o Covid. Falei essa questão da imunidade. No começo ficou até chato tanto que a gente falava de vitamina D.
E hoje, até um colega que é otorrino, que atendeu muito e atende muito caso de Covid, ele fala, Dias, para mim não tem nada igual à vitamina D na prevenção, principalmente da doença, tá? Do Covid. Então manter, gente, sempre em níveis excelentes. Hoje o objetivo não é ficar falando de vitamina D. Se alguém tiver dúvida, eu até falo, mas não é falar porque vitamina D já foi mais do que falado. Tem live gravado sobre vitamina D, tem muita coisa falando aí. Todo mundo hoje fala de vitamina D. Qualquer um vem aqui e fala de vitamina D. Enfim, 2020, pandemia. E aí, eu costumo falar o seguinte, quando eu estava lá em julho, agosto, setembro, se alguém me ligasse e falasse assim, Dias, olha só, fiz um teste aqui, tô com Covid, e aí? Vai para o hospital, meu amigo. Não sei o que é para você fazer. Até um determinado momento, eu achava que a virose, né, a pandemia, o Covid, ele ia trazer aquela complicação pulmonar, 7, 10, 14 dias, depois a pessoa melhorando, passou, acabou. Só que o que aconteceu? Veio o final de ano, eu comecei a estudar um pouco mais, a ler alguma coisa, os grupos bombando de gente falando sobre Covid. A gente vai começa a ler, e aí a gente começa a passar aperto, pessoas próximas pegando o Covid, e principalmente, eu já falei e ratifico, sou 100% a favor do tratamento precoce. Aquilo que as pessoas falavam, não tem comprovação, basta abrir o Google Escolar aqui que a gente fala, pesquisar, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Mas enfim, comecei a estudar sobre a questão do Covid, sobre a questão da pandemia, e por necessidade. E comecei a receber de um ou outro paciente que trata na clínica, disse, essa semana eu não vou que eu estou com Covid. Ah, tá. Ah, se puder me ajudar, me prescreveram uma dipirona só. Ah, me deram um antialérgico. Então ficava tudo muito limitado. Eu falei, não, eu não acho que esse negócio está certo. E resolvi estudar um pouco mais. Hoje tenho protocolo, faço o tratamento de Covid. Falei que não sendo especialidade, não sendo o objetivo dentro da clínica, semana passada eu atendi uns 15 casos, tudo online. Então falo até para quem é paciente, não estou entupindo a clínica de pacientes com Covid, não. Estou fazendo atendimento online. A gente está até organizando um home care. Então, para aquele paciente que queira fazer alguma infusão de vitamina C, queira fazer algum procedimento para que a gente possa fazer esse atendimento em casa, primeiro, para que tenha conforto e segundo, para não ter essa questão de ir até a clínica, porque lá eu não sou um hospital que eu posso separar a ala Covid e a ala não Covid. E aí, este ano, principalmente, tá? Ei, Silvio, ó, gostei do feedback da patroa aí hoje, tá? Eu acho que a gente só está começando, a gente tem um longo caminho para poder seguir. E aí, eu comecei a ouvir assim, Dias, eu tive Covid, quadro leve, queda de cabelo. Eu tô com muito cansaço. Na verdade, enquanto falou de queda de cabelo, a questão da anosmia, que não está sentindo cheiro, o paladar que não está legal, eu nem me preocupei muito não. Só que na hora que comecei a ouvir de algumas pessoas, ei Cecílio, ó, já para te adiantar, até o momento 400, não sei como que eu vou arrumar tempo, tá? 480 slides para o nosso curso, tá? Para poder falar. E uma coisa que eu não coloquei naquele cronograma que eu te mandei, que você pode falar com os colegas lá do curso. Aula extra, Covid e síndrome pós-Covid, tá? Que é o que eu vou conversar com vocês aqui hoje. E então, eu comecei a ficar mais atento. Elisiane, pois é, o laser eu acho fantástico, vou falar dele aqui também, acho fantástico o laser. Que a gente tem lá, né, o povo chama de LIB, mas é o laser para anosmia, tenho visto as pessoas falando muito sobre ele. Então, onde que eu estava? Aí quando as pessoas começaram a vir falar comigo que live vai ficar gravada assim, Fernando, vieram reclamar comigo de fadiga, eu falei, peraí, fadiga é o que eu mais atendo nesse consultório. É a síndrome de burnout, é
síndrome da fadiga crônica, que a gente chama. Eu falei, não, aqui eu consigo abordar. E aí comecei a estudar. E aí eu fui vendo os artigos. A importância da vitamina C em doses altas pós-Covid. A importância da vitamina C para poder fazer uma recuperação de suprarrenal. E aí, lendo uma coisa ou outra, e comecei a atender pacientes com Covid. Porque a teoria, gente, ela é muito bonita. Mas eu só confio quando a gente começa a pôr na prática e mostra que aquilo é efetivo. Então, ver que a teoria funcionou é que é uma coisa assim fantástica. E aí comecei a atender quadros de síndrome pós-Covid. Comecei a entender como que a gente, eu pelo menos, e Cecília já deixa o recado e você sabe perfeitamente disso. Como que dentro da integrativa, dentro da ortomolecular, a gente busca fazer um tratamento, aprender. Eu não quero saber esse ou aquele remédio é bom para isso. Eu quero entender o processo da doença. Eu quero entender a fisiopatologia, como a gente diz. Entendendo a fisiopatologia, eu vou saber como atuar nesse paciente. Eu vou saber como melhorar esse paciente. E o que é o Covid? Covid nada mais é do que um processo inflamatório extremamente importante, altíssimo, tanto que se usa muito o corticoide e é muito indicado. Franco, uma fono comentou aqui de algo que depois que a gente bateu um papo no consultório, é que eu fui saber. O laser, que eu uso muito, que a gente chamando de LIB, ajuda muito em anosmia. Então a gente que tinha conversado sobre isso aquele dia no consultório, e eu ainda não estava indicando há 2 meses, comecei a ver muita gente falando que dá bom resultado e começamos a fazer. Isso mesmo, Jordana, é a questão da integrativa. E aí, assistindo uma aula, outra, lendo o artigo, eu comecei a ver, gente, tem tudo a ver com o que atua dentro da integrativa. E principalmente, começar a ver a questão de resultado. Eu acabei de postar o resultado de um paciente jovem, teve um quadro relativamente leve até, e que apresentou alteração na tomografia pós-Covid, e nós iniciamos o tratamento como que em 30, 40 dias ele apresentou melhora. Tá? Então deixa eu resumir. Primeira coisa, já tem gente, por exemplo, lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, tem um grupo de pesquisadores que eles querem acompanhar a síndrome pós-Covid, tanto em pessoas até 6 meses da doença, 12 meses e 18 meses. Entender um pouco mais o que está acontecendo, o porquê e como tratar. Ninguém sabe exatamente. Quem falar que sabe está falando besteira. Se a doença é nova, muito mais novo é a informação dessa questão da síndrome pós-Covid. Agora que eu estava entrando para a live, eu estava vendo que essa questão, esse termo da síndrome pós-Covid, ele começou muito com as pessoas conversando no Twitter. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, você também? Então começou a chamar a atenção e aí começaram as pesquisas, as pessoas começaram. Então foi uma questão, até aqui onde eu estava lendo, fala muito dessa importância da internet nesse sentido. Eu comecei a ter queda de cabelo. Poxa, que relação que a gente ia fazer antes de Covid, síndrome pós-Covid, com queda de cabelo? Aliás, eu me assustei quando eu vi que ser careca traz um risco maior de gravidade para a Covid. E aí fui entender o porquê disso. Que existe um porquê. Tanto que hoje, no protocolo de tratamento de Covid, a gente usa medicamentos que diminuem o nível da DHT, que é derivada da testosterona. Então, finasterida, que é para queda de cabelo, dutasterida, espironolactona, que é o aldactone, a gente utiliza hoje no protocolo. Não é para todo mundo. Não existe protocolo igual. Eu atendi 3 amigos semana passada, cada um teve um protocolo. Até porque cada um estava numa fase da doença. Então a fase inicial, a fase inflamatória, a fase trombótica são questões diferentes. Tem um trabalho que citou o seguinte: 87% dos pacientes que foram hospitalizados por conta de Covid
apresentam síndrome pós-Covid ou Covid longo. O que eles estão chamando de Covid longo? Covid longo é exatamente, a pessoa melhora, faz um teste depois de 7, 10, 15, 20 dias, não tem mais o Covid. Tem alta, vai embora para casa, ok. Só que alguns sintomas permanecem. Ou surgem, não quer dizer nem que permanecem, mas eles surgem. Fadiga, estou pegando aqui os que são mais comuns. Dispneia, falta de ar. Artralgia, dor nas articulações. Dor torácica. Alopécia, queda de cabelo. Existem inúmeros outros. Existem sintomas neurológicos, depressão, tentativa de suicídio, tem relato de gente que tentou suicídio pós-Covid, síndrome de Guillain-Barré. Então existem alterações trombóticas, então a questão da trombose que está muito relacionada no Covid. Meu amigo Franco, estava vendo um trabalho aqui que saiu no JAMA, Sociedade, não sei de onde, de cardiologia, acho que dos Estados Unidos mesmo, bradicardia, alguém colocando aí, que em ressonância, 78% fizeram um trabalho lá e identificaram que 78% dos pacientes, não necessariamente que foram internados, apresentam alteração cardíaca em ressonância. Principal que foi demonstrado processo inflamatório, uma miocardite. Só que muitas vezes o paciente está assintomático. Se o paciente está assintomático, aquilo que a gente não sente, a gente não liga e acaba não cuidando, não olhando. Então, fundamental ter um acompanhamento hoje na questão pós-Covid. Fundamental. Anosmia incomoda, né? Não sentir cheiro. Alteração do paladar incomoda. Queda de cabelo incomoda. Ok. Só que a grande preocupação é quando começa a vir uma fadiga importante associada à falta de ar. Alteração de memória. Muita gente que relata assim, meu raciocínio está lento. Outro dia, isso mesmo, miocardite em vários níveis. Vou até, depois eu passo para vocês, gente, quem tiver curiosidade, eu viro a câmera e mostro aqui um pedacinho da aula de Covid, que mesmo para quem é leigo vai entender um pouco do que eu estou falando, tá? Quem é paciente sabe que eu gosto disso, eu sempre gosto de mostrar umas imagens lá no consultório. Então esse processo inflamatório, ele acaba sendo muito arrastado. Muito, muito, muito arrastado. Fernanda, vou te passar depois, você pode mandar no direct aqui ou entrar em contato nesse telefone da Iven aí que a gente te fala. O curso serão 2 dias, tá? Bom, deixa eu recapitular. Hoje eu vim mais para falar do pós-Covid. Posso dar a minha opinião com relação ao tratamento de Covid, tá? O que eu tenho feito. Mas vamos falar do pós-Covid. Entendam que hoje está associado, por exemplo, à síndrome da fadiga crônica. O que acontece na fadiga crônica? Antigamente as pessoas chamavam muito de insuficiência da suprarrenal. A suprarrenal, na verdade, não deixa de funcionar, mas entendam que é como um soldado que vai para a guerra. Tudo que ele tiver para se defender, ele vai utilizar naquele período. Qual o grande problema disso? Primeiro, não é um problema, ele tem que se defender, você sobreviveu. Ótimo, primeira etapa cumprida. Só que quando você tem a alta ou quando você tem a melhora do quadro ali, acabou, curou o Covid, tudo quanto era nutriente, tudo que era importante para o seu corpo, foi utilizado. A suprarrenal, ela produz cortisol em doses altíssimas, que é fundamental. Gente, cortisol é um hormônio fantástico, o problema é o excesso e a carência. E aí ela está produzindo esse cortisol, para ela produzir cortisol, ela precisa de muita vitamina C, que é substrato, ela precisa de muito complexo B. E como hoje boa parte da população está desnutrida, a gente não consegue se recuperar. Uma vez uma paciente falou comigo assim, Dias, eu melhorei de tudo, não era Covid não, era fadiga lá, melhorou a disposição, melhorou tudo, mas meu cabelo e minha unha ainda não melhoraram. Por quê? O que eu expliquei para ela? É extra, é supérfluo para o nosso corpo, cabelo e unha. Então a última coisa que vai melhorar é isso. Então, na minha teoria, tá? Isso aí não estou tirando de artigo, o que acontece muito simplesmente é isso. Outro é o processo inflamatório.
que é o processo inflamatório? Qual que é o grande problema? Eu sei que hoje mudou muito, tem pacientes jovens, saudáveis, tendo Covid em níveis, em gravidade, né? Paciente internando em CTI, mas o padrão idoso, hipertenso, diabético e obeso é muito pelo processo inflamatório crônico, a inflamação silenciosa, como a gente diz. Entendam que nas nossas células a gente tem um receptor, tá? TLR, Toll-like receptor. Ele está ali coladinho na célula, tá? Vou explicar, tá aqui bonitinho. Algumas coisas podem chegar, colar nele e estimular a produção de substâncias, citocinas inflamatórias. Então isso é importante no nosso corpo, porque, por exemplo, se você tiver uma bactéria ou um próprio vírus, vai estimular o Toll-like receptor. Você estimula um processo inflamatório, que é um processo de defesa. Por que nós da integrativa falamos tanto em inflamação crônica e nos exames a gente consegue avaliar? Por quê? A gordura pode fazer isso, tá? A partir de uma alimentação errada. Os tóxicos podem fazer isso. A insulina em níveis altos pode fazer isso. A homocisteína pode estimular. Então é um processo, um paciente que já está inflamado, entra no quadro de Covid, a inflamação aumenta muito, muito, muito. Nilton, para você que é paciente, porque hoje eu estava conversando, tá, gente? Com uma paciente, eu falei isso. Eu não posso prescrever por aqui. Eu não posso passar a dose. Eu posso passar o que eu acho fundamental usar no pós-Covid. E isso eu vou falar para vocês, o que eu acho fundamental. Eu não posso dar dose, fazer receita. Aí se vira, liga na manipulação. Ah, ele falou, quero usar. Para você, Nilton, você pode mandar um oi para as meninas amanhã na clínica que eu vou te mandar uma prescrição. Apesar do que já está lá anotado, os pacientes de Covid que eu acompanho, a gente já deixa um lembrete para depois de 7 a 10 dias entrar com esse tratamento. Tá? Então, gente, é importantíssimo entender esse processo inflamatório. E esse processo inflamatório está relacionado a todas as complicações cardiovasculares, neurológicas, muita sequela neurológica. A própria depressão acontece por dois fatores. A depressão é uma doença inflamatória. A depressão é considerada uma neurodegenerativa porque há perda de neurônio. E, claro, a questão da própria doença. É uma doença que a pessoa normalmente se cuida, se trata sozinha, isolada. Se está em casa, ela está isolada da família. Se está no hospital, está isolado de todo mundo. Então, por toda a questão psicológica, que não é o meu objetivo falar aqui hoje da questão psicológica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cecília, vai como diz Matheus aqui, um spoilerzinho da aula. Espera aí, gente, deixa eu limpar minha câmera aqui. Olha só essa imagem. Então o vírus entra no seu corpo e a partir da via direta nasal pode atingir o cérebro, através da hipóxia, ou seja, falta oxigênio ao cérebro, através das citocinas inflamatórias, tá? E também pela questão gastrointestinal. A gente na integrativa fala muito de quê? Eita, minha câmera está suja. Da importância da barreira intestinal. E aqui está falando do processo inflamatório, artigo recente, deixa eu ver a data aqui. Lições Covid-19, não consegui pegar a data. Então, Cecília, Jordana, quem for da área aí, mais do que nunca a integrativa fortemente atuando. Né? A medicina, isso é básico. Atuando, entendendo a fisiopatologia da doença e no tratamento. Tá? E quando a gente fala em processo inflamatório, gente, eu estou falando aqui do paciente que já recuperou. Eu não sou de forma alguma contrário à alopatia. Protocolo que eu faço hoje para a imensa maioria de pessoas, dos pacientes com Covid, entra ivermectina, entra azitromicina. Em alguns, não é todo mundo que eu vou usar hidroxicloroquina, apesar de saber que é um bom medicamento, que não traz esse colateral que todo mundo fala, mas não é todo mundo que precisa. Entra um medicamento tipo uma finasterida ou dutasterida. Zinco, vitamina D. Como a maioria que me procura já é paciente na clínica, já está suplementado. É paciente que já está com vitamina D lá em 90, 100, 120, não vai intoxicar por 120. É paciente que já está suplementando zinco.
e muitos já estão suplementando vitamina C. Então, suplemento normalmente não uso tanto porque o paciente já está usando. Uma coisa que eu deixo para vocês guardada para usar durante, aliás, quem não teve, para melhorar a imunidade, quem está com Covid, para melhorar a recuperação, para ajudar na cura, quem teve, chama-se quercetina, um anti-inflamatório fitoterápico fantástico que bloqueia todo esse processo, bloqueia todo não, ajuda em todo esse processo inflamatório. Então, eu já falei da vitamina D que é fundamental, o zinco é fundamental, as vitaminas do complexo B são importantes, praticamente todas elas. A vitamina B3, ela vai atuar numa parte do corpo que é a mitocôndria, produzindo energia, fundamental. Magnésio também, quercetina, a cúrcuma, eu tenho usado muita cúrcuma, faço muito da cúrcuma injetável também. Então, nós precisamos frear esse processo inflamatório. Outra coisa que deram um tiro para um lado e acertaram no outro, que as pessoas não sabiam, é o uso de remédios, vamos falar assim, para alergia. Porque um dos processos que acontece é a liberação de mastócitos, que é uma... Como que eu vou explicar para vocês? É o que acontece no processo alérgico. Então tem muito antialérgico hoje que é importante. Tem substância tipo montelukast, fantástico para poder ajudar tanto no tratamento como no pós-Covid. Tá? Jardel, magnésio, existem vários. Magnésio treonato, ele atua mais na função neuropsiquiátrica. Magnésio aspartato, melhora mais, tem ácido aspartico, melhora mais energia. O de malato, mais a parte muscular. Eu, particularmente, gosto de associar. Eu junto 2, 3 tipos de magnésio e prescrevo para o paciente 2, 3 vezes ao dia. Aqui, ó, casca de cebola, que é rico em quercetina, ótimo para a gente poder utilizar. Mas hoje, fora a vitamina D, se eu for passar para vocês algo que me surpreendeu, muito importante, é a vitamina C. Importantíssima, importantíssima. E desde que eu comecei, Cristiane, vou te falar sobre isso aí. Eu vou te falar que dos pacientes que eu peguei, foi o mais difícil de tratar, foi a questão do olfato, tá? Não teve ninguém que eu falei assim, isso aqui vai resolver a sua vida. Tem algumas tentativas, como o laser, por exemplo, que a gente falou um pouco mais. O laser azul de metileno, tá? Uma substância que eu adoro. Lúcia, está falando aí da quercetina, o pessoal procurando em farmácia. Eu sou apaixonado nesse pós-Covid também, durante o Covid, no azul de metileno. Ainda mais na parte neuropsiquiátrica, ele ajuda muito. Mas também tem estudo mostrando que ele diminui um medicamento que já foi muito usado para tratamento de malária, assim como a hidroxicloroquina. Então as coisas não acontecem por acaso. A hidroxicloroquina já foi usado para malária, é ainda usado. E o azul de metileno, que eu tenho mais experiência nele nas neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer, mas tenho visto trabalho falando com relação à Covid. Só para vocês terem ideia, eu não tenho o número exato, mas de julho para cá, quadruplicou o número de publicações científicas com relação ao azul de metileno, por conta da questão do Covid. Tem um cardiologista de São Paulo, se não me engano, da USP ou da Unifesp, eu achei um trabalho dele, e que ele chegou a entrar em contato com essas revistas, com JAMA, Nature, para falar do azul de metileno, mas não deram muita importância. E ele falando, é fundamental entenderem, é um medicamento barato, é um medicamento que dá resultado sem efeito colateral. A Alexandra falando aqui a questão do cobre, realmente o cobre, sim, e sempre que a gente usa essas polivitaminas, eu estou falando, por exemplo, em selênio, eu vou usar sempre, em zinco, a gente sempre vai associar cobre. Sempre coloca um pouquinho, porque o zinco diminui a absorção de cobre. Cristiane, medicação para olfato pós-Covid. Não tem nada na literatura falando específico para isso. Tem isso tudo que a gente está falando, em diminuir processo inflamatório, tem o laser que pode ajudar, então tem algumas coisas que possam ajudar. A quercetina, eu hoje tenho usado muito. Eu usava muito ainda, prescrevo muito a cúrcuma, mas tenho lançado muito mais mão agora também da quercetina, muitas vezes associada à cúrcuma.
Isso já assim, quando alguém me pede isso, eu quero alguma coisa para imunidade. Aliás, nem pede, que hoje ninguém sai do consultório sem ter uma fórmulazinha para imunidade. Durante Covid, alguns eu prescrevo, nem todo mundo. Por quê, gente? Vamos entender. A pessoa que me procura, que já está às vezes no quarto, quinto dia ali do Covid, até eu prescrever uma quercetina, ela mandar manipular, receber e começar a tomar, já está no 10º dia. Tá? Medicação para dificuldade de concentração. O azul de metileno também é fantástico. Isso tem acontecido muito também no pós-Covid. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para mostrar para vocês quanto a isso. Não era essa questão. A questão, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem trabalho falando da fadiga e da exaustão, apatia. Então a pessoa fica achando assim, se sentindo culpada, que está preguiçosa. Não, ela não tem vontade de fazer nada. É o que eu tenho visto, é o que tem acontecido. Agora deixa eu voltar à vitamina C. É muito importante entender a questão de dose, tá? Desde que eu comecei a fazer esses tratamentos com soro, reposição venosa, eu comecei a solicitar dosagem de vitamina C. E eu me assustei com o quanto as pessoas estão com nível baixo de vitamina C. O nível que normalmente é de 0,5 a 1,5, depende de laboratório, mas dos que eu peço aqui, eu acho que todos têm esse valor como referência. E vocês sabem que eu não trabalho dentro da referência. Mas vamos pegar de 0,5 a 1,5. Todos os dias aparece paciente com 0,05, 0,2, 0,15, com ela muito baixo. Então vocês imaginem o seguinte: eu sou uma pessoa com a vitamina C muito baixa, com a vitamina D muito baixa, com o zinco baixo. Eu estou num processo inflamatório que eu não faço exercício, que minha alimentação é ruim. E aí vem esse vírus para dentro do meu corpo. Eu não vou conseguir me defender. É aquela história que eu estou sempre falando de melhorar o seu exército de defesa. Eu não vou ter força para me defender. O corpo está mantendo o suficiente para se manter bem, vivo, ativo. Na hora que ele é exigido muito mais, ele não consegue se defender. Então a gente tem que entender a importância nesses momentos da alimentação e muitas vezes da suplementação, sim, porque nem sempre o magnésio, por exemplo, que perguntaram, o solo brasileiro é muito pobre em magnésio. Ah, tudo que a gente quer tem na comida. Infelizmente não. E magnésio é um deles. Então praticamente todo mundo precisa repor. Diz, você pega muita gente com nível de magnésio baixo no consultório? Não, porque magnésio no exame de sangue é uma bosta. Tá? 1% do magnésio está no sangue, 99% dentro da célula, então a gente não consegue avaliar. Então vamos lá, síndrome Covid longo ou pós-Covid. Fadiga, indisposição, cansaço, amnésia, confusão mental, depressão. Algumas pessoas, tive duas pessoas que reclamaram comigo de enxaqueca, tá? De piora, né? Teve durante o quadro e depois piorou. Diarreia persistente. Então tudo isso está relacionado. Tudo, a base é o processo inflamatório, é a parte inicial da gente poder tratar. É fundamental. E vitamina C, quando eu recomendo tomar 2, 4, às vezes 6 comprimidos por dia, quando não vai fazer por via venosa. Pode sim, Gil. Pode tomar 2 até 3 tipos, até 4 se quiser, de magnésio. Mas muitas vezes eu associo o treonato. Treonato eu gosto muito de usar à noite, que ajuda na qualidade do sono. De malato e aspartato durante o dia. Não tem problema nenhum. A gente otimiza, ajusta a dose ali. Uma das formas, né, mas de avaliar que o magnésio pode estar em dose alta é se você começar a ter diarreia. Pode ser pelo magnésio e aí a gente diminui a dosagem. Malato é ótimo. Então eu quero trazer para vocês que é fundamental esse acompanhamento. Outra coisa, a questão de trombose. Muita gente hoje desenvolvendo trombose, já é sabido que é importante fazer esse acompanhamento. Muita gente durante o Covid vai usar o Clexane, o Xarelto, não estou aqui vendendo, não tem nada a ver com os laboratórios, mas utilizar esses medicamentos. Agora, não é porque seu exame está normal que você vai deixar de utilizar, tá, gente? Covid, para mim, a teoria é PEC pelo excesso. Então, 2 meses, 3 meses de anticoagulação é importante. Não precisa ser esse medicamento. Tem gente que vai usar AS,
Tem gente que vai usar manipulado, tipo um anatoquinase, que é uma substância boa, anticoagulante também. Então é importante manter isso aí, Luiz. Tem que ter alguma coisa. Claro que cada médico, cada profissional vai ter uma conduta, tá? Eu não estou falando que exatamente tem que ser assim. Eu estava conversando com um paciente semana passada também sobre isso, falando da doença, do Covid em si. O paciente tratou, ele é do interior aqui, acho que é da minha cidade, de Rio Branco, ou do lado de Gricema. Tratou o Covid por lá e estava me perguntando algumas coisas, eu fui explicar, né? Mais uma vez que a doença tem 3 fases: replicação viral, onde a gente vai usar aquilo que teoricamente é para matar o vírus, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, zinco. Para que serve a finasterida, a dutasterida e o aldactona, a espironolactona? Para evitar que o vírus, entre aspas, tá, cole na célula do corpo. Então, se você está ali com 100 mil vírus, que você consiga evitar que 50 mil, pelo menos, fixe no seu corpo para desenvolver a doença. Então, esse medicamento é para isso. Esses medicamentos, no caso. Nessa fase inicial. No segundo momento, que a inflamação está muito grande, a gente entra com anti-inflamatórios. E aí, não é a hora de eu falar que uma quercetina vai resolver para você usando 3 dias. Aí sim você vai usar corticoide. Só que o paciente que eu acompanho, normalmente ele já vem usando a quercetina, ele já vem usando vitamina D, ele já vem usando zinco. E aí a gente vai entrar com corticoide. E na terceira fase, a fase de trombose, que a gente vai usar o AS, Xarelto, um desses medicamentos. Importante também entender o seguinte: 7 dias, por exemplo, de sintoma, febre, tudo, e melhora. De repente, no 7º, no 10º, 12º dia, a pessoa volta a ter uma febre alta. Tem que repetir tomografia e tem que fazer exame de sangue, porque pode estar fazendo uma infecção secundária, uma infecção bacteriana. E aí é o momento que a gente vai entrar com um outro antibiótico. A azitromicina, a busca do efeito dela é diminuir a replicação viral. Depois nós vamos entrar com um outro antibiótico para poder tratar essa pneumonia bacteriana. Então é importante acompanhamento. Hoje eu estava... É normal sim, vou te falar dessa sequela na questão oftalmológica, porque o olho, gente, é um dos órgãos, se não o mais sensível, um dos mais sensíveis ao processo de oxidação do corpo. Então tudo isso que está acontecendo, todo o processo inflamatório e a oxidação, ela é relacionada também à visão. Não à toa hoje, antioxidante para degeneração macular, por exemplo, é fantástico de ser utilizado, tá? Excelente. Então é comum, sim. A gente não tem nem ideia, tá, qual vai ser a repercussão dessa pandemia aí no momento, dessa Covid longa, essa síndrome pós-Covid. Eu estou trazendo aquilo que eu acho básico. Mas então, voltando a essa questão do acompanhamento, hoje em reunião com a equipe lá da clínica, lá da IVEN, uma coisa que eu falei com os meninos, falando disso, tem muita gente procurado, igual viram que semana passada eu estava por conta de atender alguns pacientes de Covid, e assim, isso tem que ser na hora. O paciente está ansioso, precisa dar um suporte, dar um atendimento na hora, e tudo ali online, mas tem que ser no dia, no momento, não dá para deixar. Ainda falei com eles, olha, Covid não é nada que vocês vão agendar para daqui uma semana, 10 dias, óbvio que não. A pessoa procurou porque está com Covid, seja paciente nosso ou não, apesar do que quem são os que são pacientes lá da clínica, tem meu número, acabam ligando direto para mim, mandando mensagem. Então, precisou, eu vou atender no dia. Nem que eu atenda aqui 10 horas da noite, a hora que for, mas eu vou atender, vou orientar no dia. Porque não dá para esperar 2, 3 dias. Ah, vamos esperar, daqui a pouco você volta. Não. E é um tipo de paciente que eu mesmo mantenho um contato depois de 2, 3, 4 dias, eu vou mantendo contato. A não ser que eu saiba que ele já está em acompanhamento com outro colega. Tá? E não vejo problema nenhum. Já me reportei a outros colegas. Quando comecei a passar aperto, fiz muito isso. Entrei em contato com o primo de São Paulo, entrei em contato com outros colegas. Então, ninguém sabe ao certo exatamente como tratar. Então, se precisar, olha, nesse momento você vai ter que procurar o hospital, você vai procurar um colega X ou Y para fazer isso. Só que, felizmente, assim, a gente tem conseguido dar um suporte, até porque os pacientes ficam muito ansiosos,
principalmente naqueles casos que, mais uma vez eu vou falar, naqueles casos em que a gente pega o paciente que só está usando um antitérmico. Aí, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Já tem artigo, quem não tiver preguiça para estudar é só ler artigo que já tem falando aí sobre vários medicamentos, fora o que eu falei, é entender fisiopatologia. Você entender o que está acontecendo, você vai entender como conseguir ajudar. A Alexandra colocando aí a questão do ômega 3, é fantástica. A Boswellia serratia. Boswellia serratia é um anti-inflamatório, eu uso muito em dor articular. Falando em artralgia, foi outro ponto que me chamou a atenção, por quê? Eu atendi ano passado principalmente, ano passado não, acho que mais 2019, atendi algumas pessoas reclamando de muita artralgia, muita dor articular e fadiga também, pós-chikungunya, chikungunya e zika. Ainda mais algumas regiões aqui de Juiz de Fora, Três Rios, por causa do rio lá, teve uma epidemia, acho que 2 anos atrás, e as pessoas estavam ali tomando o corticoide. Gente, o corticoide é para usar durante a doença, seja o Covid ou uma doença dessa aí, não sei quem já teve, 7, 10, 15 dias. Agora, eu já atendi paciente usando 6 meses de corticoide, aí é péssimo para a sua saúde. Aí você está estragando sua saúde completamente. E aí é fundamental o uso dos fitoterápicos, da quercetina, da Boswellia, do ômega 3, da vitamina C, da vitamina D. Só que tudo tem momentos e dose. Deixa eu mostrar, quem tiver curiosidade. Deixa eu dar mais um spoiler, como diz o Matheus aqui. Olha só. Eu uso muito essa imagem no consultório, por quê? Aqui eu estou dando exemplo a vitamina C. Laranja, suplemento, reduções, só um exemplo, e por via venosa. Para que eu uso isso? Para as pessoas entenderem o seguinte: tem muita coisa que eu estou falando aqui que vai ter na comida. Só que comida vai te manter saudável, comida é importante para prevenir doença, dieta é o mais importante para a nossa saúde, junto com atividade física e saúde mental. Ok. Só que tem um determinado momento que isso não vai ser suficiente. E aí nós vamos utilizar suplementação. Você vai mandar manipular, você vai comprar em farmácia, vai comprar no site lá dos Estados Unidos, enfim, vai usar em via suplementação. Outro ponto aqui é que em alguns momentos você pode precisar disso venoso. E isso, gente, é muito simples de entender. O paciente que tem um quadro leve de Covid, o que ele faz? Ele usa uma predizinho, um decadron, usa um remédio em casa como corticoide. Quadro avança, foi para o hospital, internou, às vezes está no CTI, vai usar uma metilprednisolona via venosa. Vai utilizar dentro do hospital. Por quê? O efeito é muito melhor. Eu vou tomar uma amoxicilina para pneumonia. Não melhorou? Você vai cair dentro de hospital, vai tomar algo mais forte, venoso, ou intramuscular, enfim, vai fazer injetável. Aqui o processo é o mesmo. Hoje teve uma pessoa que entrou em contato com a clínica, que a gente organizou um home care, para poder atender, pedindo para poder atender a mãe. E aí quem falou do laser, por exemplo, pensando na questão da anosmia, a função dele como ILIB, que é uma função diferente, para melhorar a saturação, é fantástica. Vai resolver o mundo? Não vai resolver o mundo, mas para muitas pessoas vai ajudar. E entendam que a gente está num processo, num momento de guerra. Então aquilo que a gente puder utilizar para ajudar vai ser ótimo. Qual a contraindicação? 0. Oi, Gil, vai ficar salvo assim, vai ficar no meu Insta. E aproveito para lembrá-los que tem um canalzinho do YouTube lá, Dr. Dia Júnior, com praticamente todas as lives antigas. Essa também vai para lá, é o tempo da gente baixar e jogar para lá, para que lá fica mais organizado, fica melhor para vocês acompanharem. Então, gente, em alguns momentos a gente vai fazer só para que vocês tenham ideia. Isso aqui eu vou passar coisa técnica não, mas só para vocês terem ideia. Tem um estudo, e isso eu passo no meu curso, que deu 10 frutas vegetais com vitamina C por dia para as pessoas. Nível que chegou no sangue, 80.
Aí pegaram 18 comprimidos de 1 grama de vitamina C, nível 220. Por quê? Existe um limiar de absorção. Outra coisa, o Covid nesse processo inflamatório todo, ele vai inflamar o intestino, e a gente está cansado de falar de intestino, de desbiose. Inflamou, não absorve nutriente. Agora, se eu fizer por via venosa, eu posso chegar a 15, posso chegar a quanto eu quiser, só que eu não vou chegar no nível tóxico, tem que saber usar. Mas se eu chegar a 5.000, por exemplo, de 220, se eu chegar a 5.000, é outra história. Tem muito estudo sobre vitamina C intravenosa para pacientes com câncer e para paciente em CTI. Muito. Para quê? Para suporte de suprarrenal. Então, só para poder falar, gente, se eu te procurar para tratar a Covid, eu vou ter... Não. O que eu tenho atendido, ainda mais que eu tenho atendido pacientes que são já pacientes da clínica, atendimento online, eu peço o exame de sangue, eu peço tomografia, vou fazer a prescrição do protocolo, vamos acompanhar. Ok, vamos fazer. Diz, eu quero uma coisa a mais, até porque agora que a gente organizou esse home care, vamos colocar para poder fazer em casa. Vamos colocar para poder dar uma levantada. Pós-Covid, aí o paciente vai até o consultório. Aí a gente vai ter que refazer os exames. Vai ter que ver que bagunça que está ali no corpo. Então vamos entender que o vírus, ele leva uma inflamação muito grande. O vírus leva a disbiose, que na integrativa a gente fala muito. Eu mostrei um artigo aqui falando isso. Ô Nilton, precisa adiantar a consulta? Não, eu vou fazer isso aí. Você manda uma mensagem para as meninas. A Dani, eu até tinha comentado com ela para mandar mensagem, saber como é que você estava. Eu vou te pedir um exame básico aí em função do Covid, nada daquele completão, e fazer a sua prescrição, tá? Deixa a sua consulta para junho, se precisar, você entra em contato comigo aí. Gil, vitamina C sai sim, sai mais pela urina, mas aquela história de tomar vitamina e ficar com a urina amarela, aquilo não é da vitamina C, tá, gente? Aquilo é vitamina B2. É um processo natural da vitamina B2, tá? Suplementar, eu recomendo que se suplemente, ainda mais nos dias de hoje, todos os dias. Tem gente que está muito bem. Tem gente que não precisa de suplemento nenhum. Mas eu vou ser sincero, do que eu vejo no consultório hoje é exceção. A exceção não precisa de suplemento, a maioria está precisando hoje em dia. Porque mesmo aquele que começou a alimentar bem ou que come bem tem essa história, o magnésio é pobre. Ou está estressado, que é o principal fator para degradar a vitamina C por conta da suprarrenal. Então, a síndrome pós-Covid, o que eu quero deixar de recado para vocês? Primeiro, o que as pessoas têm sentido? Fadiga, indisposição, cansaço, dor articular, a perda do olfato, perda do paladar, queda de cabelo, normalmente volta depois de uns 4 meses a recuperar, nascer o cabelo. Síndrome de Guillain-Barré, nunca peguei, tá? As questões trombóticas que a gente tem que avaliar, a trombose que a gente tem que avaliar, tem que acompanhar. Então, todos esses sintomas. Quem, mesmo que tenha tido quadro leve, eu tenho recomendado suplementar no pós-Covid. Anti-inflamatório, Bousélia, ômega 3, quercetina, cúrcuma. 4. Não necessariamente todos eles, não necessariamente eles para todo mundo, não necessariamente somente eles. Estou dando algumas dicas. Segundo, vitaminas, complexo B, vitamina C em dose alta. E se ainda não começou vitamina D, eu não acredito que alguém que esteja na live não esteja usando. Mas vitamina D, fundamental. Não tem necessidade de dar pausa em vitamina D. Há exceções. Eu peguei o paciente está com a vitamina D 180. Eu peço para ficar 15 dias sem usar, depois voltar a usar. Não, de jeito nenhum. 61 é nível normal. 61 não é alto. Eu postei ontem sobre isso, que a vitamina D da Carol durante a gravidez, 99. Foi o que eu mantive. Então, assim, vitamina D para mim, hoje em dia, falar, tá boa, 70 a 100. Deu 150, sem surtar, sem arrancar cabelo, sem pensar que o colega vai falar, tem que parar, que isso é um absurdo, vai intoxicar coisa nenhuma. Tá? Quem tiver curiosidade, no meu Instagram lá, naquele Linktree lá, tem um e-book de vitamina D que eu fiz ano passado ainda,
Ontem que eu estava dando uma lida nele, que eu sinceramente tinha até esquecido desse e-book. Então, quiser entender um pouco mais sobre vitamina D, tem o e-book lá, é só baixar, tá no meu Instagram, é gratuito, tá? Motore tem uma dose boa de cúrcuma sim, tá? Agora, os laboratórios, assim, eu acho engraçado que muitos laboratórios que tanto criticaram a integrativa e a ortomolecular, hoje trabalham com isso, né? É o Motore, tem um que tem um outro fitoterápico, a rhodiola rosea, o Fisioton, que inclusive é um ótimo fitoterápico, é um ótimo produto, tá? Mas eles criticaram tanto. Então, voltando, vitaminas, complexo B, vitamina C, vitamina D, básico. Anti-inflamatório, quercetina, ômega 3, bolzélia, cúrcuma. Perguntaram se a cúrcuma tem que ser com pimenta. Depende. Se você usar cúrcuma pura, aconselho. Agora, se você quiser usar um produto melhor, curete, curcuvim, algum produto melhor, não necessariamente tem que ser com pimenta. Aliás, eu não prescrevo com a pimenta. Temos cúrcuma injetável. Paciente que está com Covid, vou atender amanhã essa senhora, 78 anos, que a família ligou hoje pedindo para fazer o atendimento, já pediu os exames, já deu uma olhada e tudo. Vamos fazer o home care? Vou fazer cúrcuma injeção. Não vai adiantar eu dar pozinho para ela tomar para começar a fazer efeito daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Eu vou fazer injeção de cúrcuma nela. E não adianta colocar igual na nossa rotina, 1 vez por semana fazer o injetável. São 2, 3 vezes por semana. O processo é agudo, tem que tratar agudamente. Processo crônico a gente trata cronicamente. Processo agudo, agudamente. E lembrando, gente, falei aqui de alguns do anticoagulante, que na ortomolecular a gente usa muito natoquinase. Tem outros anticoagulantes que normalmente o paciente às vezes já está usando, vitamina E é anticoagulante, ginkgo biloba é anticoagulante. Mas pensando natoquinase, e algumas pessoas vão usar o próprio AS, de acordo com a indicação do seu médico. Tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que era isso, a questão do tratamento do Covid, da síndrome pós-Covid. Isso. Motor eu também não lembro, Jordano. Eu acho que são isso aí, 200, 250 de cúrcuma. A cúrcuma, deixa eu mostrar para quem tiver de bobeira e quiser ver mais alguma coisa. Daqui a pouco eu estou passando o curso inteiro aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre cúrcuma. Nós temos hoje, sei lá, talvez 30, 40, 50 formas de usar cúrcuma em cápsula. Por quê? Cúrcuma é uma porcaria no a absorção dela. E eu oriento o paciente, por exemplo, quando vai falar sobre cúrcuma no shotzinho, que às vezes a gente pede, o nutricionista pede para tomar, o efeito sistêmico dela é muito fraco, tá, gente? Vou ser sincero para vocês, é muito fraco, a absorção é pouca. Só que ela tem um efeito local. Como todo mundo está com o intestino inflamado hoje, desbiose, ela vai ter um efeito local. Ah, então não funciona para o corpo sistemicamente? Funciona, de longo prazo. Tá? Indiano, por que para o indiano funciona? Porque eles usam muito, eles são até amarelos, usam muita cúrcuma, muita, a vida inteira. Aí é diferente. Caso alguém tenha visto essa história por aí, já que falaram em vitamina D, a história do coração de pedra, não sei se alguém acompanhou. Jordana, você recebeu isso nos grupos? Deixa eu ver se isso aqui. Olha lá, ó. Uma imagem, eu nem sei que exame é esse, mostrando uma pessoa e quiseram associar isso à vitamina D. O próprio médico que atendeu esse paciente veio depois na rede social desmentindo que não tinha relação nenhuma, tá? Eu falei em processo inflamatório, vamos dar mais uma questão aqui, ó. Uma das coisas que mais causa inflamação na gente, principalmente no Covid, é a interleucina 6. Olha como ela é mais baixa em laranjado em quem está suplementando vitamina D. Tá? Agora deixa eu achar só da cúrcuma aqui rapidinho. Olha aqui, gente. Isso aqui eu peguei já tem um tempo, tá? Tem 2 anos. Lipossoma, beta, não sei o que, curcumim, polimor... Tudo isso que eu estou mostrando, isso aqui são formas da gente utilizar a cúrcuma em cápsula apenas. Tem cúrcuma pasta de dente,
tá? Minha esposa, que é dentista, deixa bem claro que a curva em pasta de dente é ótima para amarelar os dentes, mais nada. Que realmente não vai ter o efeito ali que a gente deseja. Aí o Franco tá colocando O que é isso, Franco? Pericardite? Eu até assustei quando eu recebi, porque eles ficam doidos para achar um buraco, uma falha, alguma coisa. Alguns, né? Colegas ou não, ficam doidos para encontrar alguma coisa para poder criticar, como se a medicina fosse uma ciência exata e a gente acertasse sempre. Pericardite. E aí depois o próprio colega tem lá, tá na aula eu coloquei, não vou pôr a aula inteira aqui. O próprio colega médico falando, gente, não tem nada a ver, a vitamina D estava normal. E uma das formas mais importantes de avaliar se a vitamina D está funcionando é o PTH. Tá? Aí eu fugindo aqui do assunto, mas só para explicar. Se vocês tiverem, peçam ao colega que estiver acompanhando, vou dosar a vitamina D, você pede meu PTH? Se tiver com a vitamina D 50, 60 e o PTH muito alto, essa vitamina D não é suficiente para você. O seu corpo está desesperado pedindo para ter mais vitamina D. De um modo geral, não é regra. Tá? Acho que era isso. Então o que eu quero que... Nossa, Marinês, chegar agora, ó, depois você assiste a live aí, faz favor. Deixa eu achar aqui do azul de metileno. Gente, olha que legal essa imagem na aula. O azul de metileno, que é usado como neuroprotetor. Cadê? Eu gosto dessa imagem porque quem já fez azul de metileno sabe. Os órgãos, a gente fica azul mesmo, o órgão fica azul. Inclusive vai fazer xixi, sai azulzinho. Tá? Eu sei porque eu fiz outro dia aí e ficou. Mas também me deixou, vou te falar, virei noite estudando aqui e fazendo o curso. Então o que eu quero para vocês, para quem está passando, quem tem alguém na família, pós-Covid, não deixa de lado. Faça acompanhamento. Franco está aqui, vê. No mínimo assim, não custa, gente. Volta. Caso você ainda não tenha, inicie um acompanhamento com o cardiologista. Vai fazer seus exames de rotina. Faça um exame de sangue para avaliar esse processo inflamatório, se ele já reduziu, se está bem. Faça uma avaliação, isso aí é importante durante o tratamento, do dedímero, que é o que avalia, a principal forma de avaliar a coagulação. A ferritina também é uma forma de poder avaliar. Mantenham por 2, 4, 6 meses, porque antes eu me preocupava muito com o paciente. Eu atendi paciente que ficou internado no CTI 2 meses. Só que eu atendi também, o que eu postei agora lá nos meus stories, o paciente teve um quadro leve de Covid, um paciente jovem, 26 anos, já foi atleta de futebol, jogador de futebol e estava com uma fadiga importante. Então mesmo quem teve um quadro leve, eu acho que tem coisas que são básicas. Tá? Fazer um exame de sangue para poder avaliar essa questão do processo inflamatório, e tem coisas que são simples, PCR, ferritina, gama GT, a gente consegue avaliar. Tá? Segundo, e teve gente que colocou, deixa eu só voltar para falar antes, senão eu esqueço. Fadiga, quem teve acometimento pulmonar grande, tá aqui minha prima e nós tivemos um primo que passamos um aperto com ele. Fisioterapia respiratória. Tá? Alguém de uma clínica de fisioterapia me fez uma pergunta aqui, gente que eu nem conheço. Eu falei, gente, é fantástico o resultado, é fundamental. Então, se puder, se tiver como fazer em casa depois, você está com fadiga, alguma coisa. Fisioterapia respiratória. Por isso que é multidisciplinar. Tá? Então, avalie o processo inflamatório. Se possível, avalie o dedímero para ver a questão de coagulação. Mantenha. Jardel, obrigado lá pela pergunta, viu? A gente nem se conhece, igual eu falei, gente, pessoalmente. Mas me deu esse estalo aqui, porque para esse meu primo, por exemplo, eu mandei para minha prima, para a esposa dele, soro para eles fazerem em casa, não são daqui de Juiz de Fora e tudo. Aí quando ela me falou, eu falei, olha, seria muito bom se ele pudesse fazer fisioterapia. Não, o fisioterapeuta que acompanhou ele no CTI pode atender em casa. Eu falei, excelente, excelente. Tá? Atividade física e voltando aos poucos. Quem está acostumado com atividade física diária, intensa, não se cobre voltar no mesmo ritmo. Não necessariamente você vai voltar no mesmo ritmo. Hidratar muito bem.
manter esses anti-inflamatórios por 2, 4... Ah, Jordana, você me lembrou, já estava esquecendo disso. Nossa, ainda bem que você lembrou. Estava conversando hoje com Custódio, eu te falei na mensagem lá, se você precisar de suporte, pode mandar no meu WhatsApp, vocês têm meu contato, porque a gente não pode estar com dedímero alto desse seu sem estar anticoagulando, tá? Então, Lúcia, acho que você que deve estar aí, você pode entrar em contato, não pode manter isso não. Jordana falou da sarcopenia. Eu vou ver se eu acho aqui, Jordana, estava conversando com o meu personal hoje cedo, se você quiser eu te mando o artigo. Se eu achar aqui, eu estou com tanto de Covid que eu fiquei perdido. Ele pediu para mandar para ele, eu não achei. Que teve um estudo que comparou perda de massa muscular em pacientes internados no CTI. Que em média, mesmo um paciente rígido de 40, 50 anos, perde em torno de 2% da massa muscular por dia. Por dia. Isso, a perda de massa muscular de um paciente com Covid no CTI, por conta desse processo inflamatório todo que eu estou falando, ela é proporcional em 2, 3, 4 dias, em média, de 2 a 4 dias, a um idoso durante 2 anos. Ou seja, o que uma pessoa de 70 anos perde de massa muscular durante 2 anos, um paciente com Covid perde em 2 a 4 dias no CTI. Então é importante também nesse pós-Covid que avalie seu nível hormonal, tipo testosterona, e que você consiga ter uma boa nutrição, repor nutriente, proteína ou comer o nutriente. Esse artigo cita, inclusive, que já está acontecendo um processo natural de sarcopenia, por quê? As academias estavam fechadas, a gente estava treinando menos, a alimentação estava pior, diminuiu o aporte proteico, então aumentou. Eu não sei você, mas você como atende, né, atendia principalmente criança até pouco tempo, mas eu no consultório, que atendo muito idoso, o que o pessoal, o que as famílias fizeram com os idosos? Trancaram dentro de casa. Aquele idoso que estava acostumado a fazer 2 vezes por semana pilates, 2 vezes por semana uma hidroginástica, quer dizer, muito pouco, mas que ainda ajudava a manter uma massa muscular no mínimo ali, ficou dentro de casa 6 meses, 1 ano. Isso eu presencio até hoje e presenciei muito. Ou seja, piorou a questão da sarcopenia, aumentou a gordura, piora o processo inflamatório. Então, assim, o que puder fazer para evitar a Covid, a gente já vem falando isso há muito tempo, ok? Tem que mudar o discurso. É importante usar máscara? É importante. É importante usar álcool? É importante. É importante o distanciamento social até certo ponto, ninguém precisa estar aglomerado em festa. Tá? Ok. Mas não é isso que vai resolver o problema. Pelo menos não sozinho. A gente vai fazer tudo isso, a gente vai tomar vacina, a gente vai usar suplemento, a gente vai alimentar bem, o que for preciso fazer, ter uma atenção maior, tá? Então, gente, é isso. Estourou meu tempo. São 10h06 aqui já. Quem tiver dúvida, pode mandar lá no meu direct. Eu procuro responder todo mundo, tá? Sobre esse tema. Eu deixei caixinha de pergunta aí mais cedo, pode mandar por lá, caso não tenha sido respondido aqui. Espero ter ajudado. Como eu falei hoje, Marinês, se ainda estiver por aí, né, como eu falei com você hoje cedo, eu não posso, né, prescrever, passar a dose. Quanto que eu vou tomar de cada suplemento? O Conselho de Medicina não me permite e eu também não posso fazer isso eticamente. Eu posso super dosar alguém, superfaturar ou usar a dose baixa. Agora, ômega 3 todo mundo sabe onde vem, de vitamina D sabe, farmácia de manipulação pode fazer quercetina, eles podem, eu não posso. Fica a dica. Fica a dica do que eu faço dentro de casa, do que eu faço com os meus pais, do que eu faço com a família, do que eu faço com os pacientes que eu acompanho, do que dá para a gente poder para ajudar. Só um detalhe, a gente vai aprendendo às vezes na prática e na porrada. E não se ofenda se tiver alguém aqui que é de pesquisa, alguém que é cientista com o que eu coloquei, né? Se ficar doente, me chame um médico, não um cientista. Por quê? É fundamental que a gente tenha pesquisa científica para tudo. É fundamental. Só que elas não respondem a tudo, elas não tratam tudo. Tá? O próprio laser que a gente estava falando aqui,
não vai ter muita pesquisa falando sobre laser. Mas por que eu entrei nisso? Eu me desviei. Porque eu cheguei para a doutora Ana Carolina e falei, meu amor, começa a tomar cúrcuma. Tô aqui em casa. Ah, eu tenho injetável. Tem muita coisa que eu faço injetável. A cúrcuma eu tomo. Vitamina C eu só faço injetável, faço azul de metileno, faço complexo B. Cada semana eu faço um sorinho, faço um ozônio, alguma coisa. A cúrcuma eu achei mais fácil fazer. Mandei manipular lá, pozinho amarelo e tô tomando. Ah, Carol, toma a cúrcuma. Tá? Começou a tomar. O que a gente descobriu? Que cúrcuma, o açafrão, dá muita cólica em bebê. E a gente está nessa fase, Manuzinha aí com 1 mês e pouquinho. Hoje dia 19, 39 dias. Estão naquela fase de cólica. E aí a doutora Ana Carolina que veio me falar isso hoje. Ó, coloquei aqui no meu Instagram que ela está com cólica. Teve gente que veio me falar para tomar cuidado, que açafrão, que cúrcuma dá cólica. Eu não sabia disso. Então se você estiver amamentando, evite. Neste caso, só que nós temos alternativas. Pula para quercetina, não sei se a quercetina dá cólica, tá, gente? Mas evita. Boa noite para todo mundo. Nilmara, manda um beijão para todo mundo aí. E que a gente tá morrendo de saudade, doido para encontrar, tá? Fiquem com Deus. Um abraço e semana que vem, deixa eu aproveitar, acho que ela ainda tá por aí. Eu coloquei no meu Instagram, doutora Jordana Caiafa, tenho o prazer de anunciar que ela está trabalhando, é uma parceira lá na clínica agora, vai começar a atender lá pelo menos de 15 em 15 dias, né, Jordana? Isso aí, a tendência é a demanda, a procura aumentar muito. E semana que vem nós vamos vir bater um papo com vocês sobre medicina integrativa, sobre hormônios, implante. Jordana, eu estava pensando hoje, ver o que você acha, e depois a gente troca uma ideia no Insta, de mais uma vez quebrar as polêmicas, falar daquilo que muita gente gosta de ouvir e ainda critica sem conhecimento. Uso de hormônios, uso de hormônio para mulher, o implante hormonal, que algumas pessoas chamam, né, do chip. Pensa aí, que você quiser. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda à nossa equipe, a Iven. Cecília, não sei se ainda está por aí. Quero muito falar. Hoje, na reunião da clínica, me pediram para fazer uma live sobre autismo. Falei, não vou fazer porque tem gente se especializando nisso. Mas eu postei aqui outro dia o feedback fantástico, assim. Não posso falar nem que é paciente, que a pessoa não é. A mãe que é paciente. Só de mudar a alimentação da filha, como que já mudou. Então, semana que vem, Jordana, a gente tem um bate-papo marcado. Muito bem-vinda, mesmo de coração. Conversei com a equipe hoje, está todo mundo muito empenhado para te colocar para trabalhar muito lá na clínica, tá? Fiquem com Deus. Nilton, manda um zap aí, uma mensagem para as meninas. Pode mandar hoje ainda, que amanhã elas me lembram e eu te envio todas as orientações, tá? Deixa a sua consulta para junho, eu te mando o pedido de exame. Se tiver necessidade, a gente, por telefone mesmo, bate um papo, tá? Fiquem com Deus. Ótima semana para todo mundo. Deixa eu ir lá agarrar minha pequena. Um abraço.